Hoje nós vamos falar do módulo 4, fórmulas e funções básicas, mas essa vai ser só a primeira parte do módulo 4, que vai ser sobre as fórmulas, vai ter uma segunda parte sobre as funções básicas. Mas antes de passar para o conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre a Realizar Cursos, que é uma plataforma de cursos online gratuito, você completa o curso todo de forma gratuita e ao final do curso você ainda tem a opção da emissão do certificado por uma pequena taxa. Eu fortemente aconselho a emiti-lo porque você pode matar horas complementares na faculdade com ele. E também para que a Realizar Cursos possa continuar a fazer esse trabalho incrível. Lembrando que o curso todo está sendo ministrado no Excel online e no Slide, e você pode usar o seu Excel desktop se você achar melhor também. Então, vamos para a parte do conteúdo. Então, características principais de uma planilha. As características principais de uma planilha são os relacionamentos de célula, onde você vai pegar uma célula, somar com outra, pegar uma célula, subtrair com a outra, vai fazer várias operações matemáticas e estatísticas com essas células. A composição de fórmulas nada mais é referência entre as outras células. As vantagens das fórmulas. A maior vantagem é poder referenciar as outras células. Exemplo, uma fórmula que soma o conteúdo de outras células. Você pode somar, dividir, saber qual que é o percentual. Por exemplo, eu quero saber qual gasto está sendo o de percentual mais alto do meu orçamento. Eu posso somar todo mundo, depois dividir esse gasto pela soma dos meus gastos e ver esse percentual. E a atualização automática. Quando o valor de uma célula referenciada é alterado, a fórmula é recalculada automaticamente. Então, isso é super importante também. Além de você poder copiar essa fórmula para outras células, que também funcionam de forma automática. Você não precisa fazer a mesma fórmula de novo. A gente vai ver nos próximos módulos a questão de referência entre células para poder arrastar e funcionar direitinho. Mas, por enquanto, já fiquem sabendo que sim, é possível você poder arrastar de forma automática e a fórmula funcionar e não ter que recalcular tudo de novo. Iniciando uma fórmula no Excel. Então, para iniciar qualquer fórmula ou função no Excel, é necessário o igual. Antes de falar um pouquinho sobre iniciar essa fórmula, eu vou falar a diferença entre a fórmula e a função. A fórmula é você que cria com operações matemáticas, mais, menos, subtração, porcentagem, vezes, potência, é você que cria. E a função já vem pronta do Excel, exemplo, soma-se, conte-se, aí tem várias funções de texto e etc. Elas já vêm prontas do Excel e as fórmulas você cria. Você pode misturar fórmula com função, por exemplo, eu quero, exemplo de novo aquele do orçamento, eu quero saber quanto que o aluguel é de porcentagem do meu gasto todo. Então, eu posso pegar o aluguel e dividir pela soma do meu gasto todo. Então, eu uso uma função e uso a fórmula que eu estou dividindo e usei ali operadores matemáticos para fazer isso. Então, agora, para iniciar uma fórmula no Excel, você precisa sempre iniciar com o igual, fórmula e função também, você precisa de iniciar com o igual. E é importante você usar a célula para referência, porque se esse valor mudar, você alterar a célula, a fórmula recalcula esse valor. Então, é diferente. Se você digitar igual a 2 mais 3, se o 2 e o 3 mudar, vamos supor que esses 2 e o 3 são gastos, que mudou, aumentou. Você vai ter que ir lá alterar de novo na fórmula. Na célula, não. Você só altera o valor da célula, a fórmula já recalcula automaticamente. Então, isso é bem importante. Então, aqui já fala que cria fórmulas dinâmicas utilizando referências das células e as fórmulas se recalculam automaticamente quando os valores das células referenciadas são alterados. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou somar com operadores matemáticos, sem ser com a função do Excel. Beleza, somei todo mundo, então criamos aqui uma fórmula, beleza? Aqui eu tinha feito na outra aula para calcular a porcentagem e eu utilizei a função soma.
mas a gente pode calcular essa porcentagem sem a função soma. Então, a gente vai fazer isso, mas antes eu vou mostrar um pouquinho sobre os operadores matemáticos, quais são importante aparecer primeiro, porque vai ser necessário isso para criar essa fórmula. Então, aqui a gente já sabe que a gente pode somar. Se eu quiser também subtrair, vamos supor aqui que eu vou colocar minhas receitas. Vou copiar aqui. E aqui, esse aqui vai ser receita. E aí eu vou colocar, vamos supor que eu ganhei, que o meu salário foi 5.000. Eu vou pagar esse aqui também. E eu vou colocar aqui salário. Bom, beleza, meu salário foi 5.000. E eu quero saber quanto que sobrou para mim depois eu pagar minhas contas. Então, eu pego meu salário e divido pela soma das minhas despesas. Beleza, esse aqui é o que sobrou. Mas vamos supor que nesse mês a luz não foi 280, ela veio mais alta, 320. Ele já vai recalcular as duas fórmulas de forma automática. E vamos supor que no mês seguinte eu ganhei um bônus, então eu ganhei 7.000. Também recalcula, então é super importante essa parte. E vemos aqui que como a gente mudou aqui a luz, a porcentagem também do aluguel também deu uma mudada. E dos outros gastos. Aqui temos alguns operadores matemáticos, então quase todas as fórmulas que você for escrever certamente conterão algum operador matemático. Então são eles mais, menos, divisão, multiplicação, percentual, exponenciação. A gente mostrou agora o soma, adição, né? Subtração. Eu vou mostrar agora divisão e percentual na parte do cálculo do percentual de cada gasto no Excel. Só que antes, eu vou mostrar um pouquinho sobre os operadores lógicos. Então, temos alguns operadores. Igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente de. Esses operadores, eles são importantes em fórmulas de lógica, por exemplo, se. Se se o gasto for maior do que 2.000, então retorne algum valor específico. É um exemplo. Ou se tal gasto for menor do que zero, retorne para mim prejuízo, porque foi prejuízo. Então vai retornar a palavra prejuízo. São alguns exemplos porque você pode usar esses operadores lógicos. Lembrando que a fórmula se, a função se vai ser ministrada no curso de Excel intermediário. Beleza. Vou dar alguns exemplos sobre agora a ordem dos operadores. Então, essas ordens dos operadores aqui, elas acontecem como em equações. Então, por exemplo, se você quer pegar o numerador de uma fração e dividir por uma soma de fatores no denominador, você precisa fazer essa soma com os parênteses, porque senão ele vai dividir só com o primeiro número. É o que a gente vai fazer lá no cálculo lá das despesas. Deixa eu mostrar. Ó, vou criar uma coluna, como a gente já viu. Clica na coluna, botão direito, inserir coluna esquerda. Ele já veio com a formatação aqui. Então, eu vou pegar esse numerador e vou dividir pela soma dos denominadores. Como eu vou dividir pela soma dos denominadores, eu preciso do parênteses. Então, eu vou dividir esse pela soma. Então, já que a gente não vai usar a função soma, a gente vai fazer a fórmula, eu preciso dos parênteses e da soma assim. Então, beleza. Funcionou. Tá vendo? Exatamente o mesmo resultado. Agora, se eu quero arrastar para baixo, a mesma parte da forma de relação que eu disse no início da aula, a gente vai ter um módulo só sobre isso. Eu preciso que o B6, o B7 e o B8 não se alterem. Então, eu vou colocar para que a célula fique travada. Então, eu apertei F4 e a célula ficou travada e o denominador vai ser o mesmo
para todos, quando eu arrastar para baixo. E o numerador vai mudar, vai virar B7, vai virar B8. Então, por isso que vai funcionar. Beleza? Lembrando que essa parte de referência vai ser dada mais de forma mais detalhada nos módulos para frente. Então, a gente já viu aqui a parte dos operadores matemáticos, da regra e do parênteses. A gente pode testar. Eu vou fazer um teste, então, com multiplicação agora. Vamos supor que eu quero saber quanto que eu gastei de água durante um ano. E é 200. Então, eu vou fazer, vamos supor que a média da minha água é 200 e eu vou pagar durante 12 meses e eu quero saber durante o ano. Então, eu multiplico. Asterisco, que é o que multiplica no Excel, vezes 12. Então, eu vou gastar durante o ano de água 2.400. Beleza? Sobre divisão, a gente já fez. Comparação, a gente vai ver mais para frente no curso de Excel intermediário, nas fórmulas de si, mas é importante também. É, esse menor e menor junto quer dizer que é diferente, maior ou igual a esse sinal aqui, que ó, esse último, menor e maior junto, diferente. Esse maior ou igual, esse aqui é menor ou igual, esse também é diferente. É, então, essas foram as partes das ordens dos operadores. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o uso de funções no Excel e alguns erros que essas funções podem dar e os significados deles. Mas, basicamente, é importante para uma fórmula e uma função no Excel a partir da referência, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, e também a ordem dos operadores. Se eu quiser que respeite a divisão da soma, eu preciso dos parênteses e tem essa ordem específica. Espero vocês para a próxima aula. Obrigada!